Meus irmãos, vamos abrir no Salmo 12, Salmo de número 12. Salmo 12. A palavra de Deus diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Salva-me, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidades uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Eu quero orar mais uma vez. Deus nos ajude na meditação da Tua Palavra, e que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, e que tudo aquilo que seja falado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor nos guie, que o Senhor seja glorificado, e que possamos olhar para a Tua Palavra em todo o tempo. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse contexto do Salmo 12 é um contexto de que, logo no primeiro versículo, vou só abrir um parênteses, logo no primeiro versículo, ele diz: salva-nos, Senhor. Outras versões dizem: socorro, socorro. É um momento em que as pessoas olham, ou o salmista olha para o mundo e ele vê o caos no mundo. E ele vê o mundo em tribulação. Mas ao mesmo tempo, é um momento em que o salmista olha para esse mundo diante de um caos e ele percebe um mundo pós-queda. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo onde as pessoas colocam o pecado acima da verdade. Um mundo onde o pecado parece que é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. O salmo começa com um grito de desespero e clamor. E o interessante é que ele fala: salva-nos, Senhor. Ele olha justamente aqui para a impossibilidade do homem de ter qualquer atitude diante desse caos, diante dessa queda, diante desse mundo caído, dessa natureza pecaminosa caída. Não tem qualquer ação humana aqui. Então ele vai pedir socorro a quem? Ao Senhor, a Deus, ao único que é soberano, ao soberano Deus. E ele pede socorro, reconhecendo. E aí aqui é interessante, reconhecendo o quê? Reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Deus é. Reconhecendo quem nós somos, porque ele vai falar justamente da nossa natureza, do nosso estado pecaminoso. E ele vai falar dessa queda, e aí a gente pode falar um pouco de teologia ou
um pouco da depravação total do homem, onde o homem por ele mesmo não pode ter qualquer ação. E aí ele depende de quem? Ele depende de um Deus soberano. E aí a gente consegue perceber esse salmista falando isso ao longo dos 4 primeiros versículos. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha que interessante. O pecado afetou toda a natureza humana. A ausência de pessoas fiéis e leais é uma expressão da realidade pós-queda, onde o homem, em sua natureza corrupta, se volta para o egoísmo e a mentira. Então essa é a condição humana naquela época. É a condição humana sem a graça, sem a ação soberana de Deus. Todos estão num estado do quê? Num estado pós-queda, num estado de pecaminoso, uma natureza pecaminosa, de uma depravação totalmente. Versículo 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. A ideia de cortar é de excluir da comunidade. Que sejam excluídos da comunidade todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Mais uma vez, a gente olha para o mundo em que vivemos, para a realidade que vivemos, e a gente faz uma comparação com esse salmo. Esse salmo é muito atual para a realidade que vivemos, onde a verdade deixou de ser verdade e o pecado virou o exemplo, virou algo que é aquilo que nós devemos seguir. Não, é pecado por quê? Quem foi que disse que isso é pecado? A gente perdeu a referência. Já não existe mais referência de verdade. Já não existe mais referência de certo ou errado. Versículo 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Olha só. Quem é Senhor sobre nós? Está no meio do caos. Quem é Senhor sobre nós? Com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Aqui é interessante que reflete aqui o orgulho humano. Quem é Senhor sobre nós? E é o que a gente escuta hoje. O que a gente mais escuta não é quem é o Senhor sobre nós, mas a gente escuta falar tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, menos sobre pecado, porque o pecado a gente não pode falar, porque vai confrontar a pessoa, não porque a pessoa está em pecado, ela pode se sentir ofendida, então tem que tomar cuidado. A gente não pode falar que a pessoa está pecando, não, peraí, manda a pessoa ir ali num psicólogo, que ele vai falar, que vai buscar algumas artimanhas para mostrar que o errado não é ela, mas que o errado é outra pessoa que está fazendo algo com ela. Ou seja, existem várias artimanhas para nos esconder aquilo que está no nosso coração. Isso também mostra que o homem não é autossuficiente. Isso mostra que o homem, ele se rebela totalmente contra a soberania de Deus. Porque a gente olha um estado de queda, um homem no meio de um caos, pedindo socorro, mas ao mesmo tempo está pedindo socorro a quem? Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. A gente olha num primeiro cenário dos versículos 1 ao 4, um cenário de caos,
um cenário de uma humanidade perdida, mas ao mesmo tempo, no versículo 5, a gente olha a resposta de um Deus soberano e de um Deus justo. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E aí ele continua: e porei a salvo aquele que anseia por isso. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Mostra não só a soberania de Deus, mostra não só a sua justiça, mostra não só a maneira como ele está cuidando, ou como ele cuidará daqueles que são seus. Ele vai preservar os santos. A gente viu sobre, na primeira parte, a incapacidade humana, sobre a sua natureza pecaminosa, a sua depravação, mas aí a gente olha para a soberania de um Deus Todo-Poderoso. Mas a gente vê também as palavras do Senhor são palavras puras. Ou seja, a confiabilidade, a inerrância da palavra de Deus. É isso que a gente enxerga. Mas ele continua, versículo 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Mais uma vez, preservação dos santos. Preservação dos santos diante de um mundo num caos, ou de um mundo caótico. Nós vivemos num mundo caótico e Deus continua preservando os seus. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras e Deus continua preservando os seus. Versículo 8. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. O que o salmista quer dizer com isso, meus irmãos? Que observação ele faz com isso? Ele vai mostrar a consequência do pecado e da queda, mas ele também vai mostrar um sinal que o reino de Deus ainda não se manifestou em sua plenitude. Ou seja, se existem perversos que andam por toda parte, é porque nós, como igreja, ainda temos muito a fazer na propagação do Evangelho, na expansão do reino de Deus. E aí, que mensagem a gente vai pregar? De um Deus soberano, de um Deus justo, de um Deus que nos tirou das trevas e nos levou para a luz, de um Deus que é cuidadoso e que preserva os seus diante desse mundo caótico. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Olha que interessante. Aqui a ideia é que o pecado é exaltado e a verdade é distorcida. Eu comecei falando isso, eu termino falando isso. O pecado é exaltado e a verdade é distorcida. Porém, a fidelidade de Deus e a sua intervenção, ela sempre prevalecerá. A fidelidade do nosso Deus, que é um Deus justo, que é um Deus soberano, ela prevalecerá sempre. Ele confronta o coração, o nosso coração pecaminoso, e ele mostra quem ele é. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus justo e o Deus que guarda os seus. E é interessante a gente enxergar nesses poucos versículos um contraste
muito grande entre a natureza humana e a soberania de Deus, entre a depravação do homem e a soberania, justiça, redenção do Deus Todo-Poderoso. Nós teremos agora o nosso momento de oração, mas eu quero, antes do Celso subir, eu quero orar mais uma vez. Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos porque sabemos que o Senhor é o único Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado, ó Pai, porque muitas vezes nós nos enxergamos na mesma realidade do salmista. Chegamos na realidade do mundo caótico em que vivemos, num mundo onde as pessoas não Te conhecem de maneira profunda e elas erroneamente, Senhor, falam contra Ti porque não sabem quem Tu és. Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos estudar a Tua palavra e sabermos e aprendermos sobre Ti e sabermos quem Tu és. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado pela Tua graça e misericórdia derramada em nossas vidas. Mesmo nós não merecemos, nós somos gratos a Ti por, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.